Mensagem, Senhor, que será transmitida por meio do teu servo Alaor. Capacita o teu servo, Senhor, que ele possa estar realmente transmitindo a nós o que ele tem preparado e o que o teu Espírito Santo tem posto em seu coração. Também te pedimos pelo estudo das crianças, que elas possam estar ouvindo na linguagem delas, Senhor, sobre o Evangelho, e que tu possas estar trabalhando no coraçãozinho de cada uma delas, Senhor, desde agora, para que em algum momento elas possam entender o Evangelho, entender a sua condição de pecadoras e que realmente precisam do Salvador em suas vidas. Que tu possas estar abençoando as professoras, que possam ter um bom tempo ali. Colocamos o restante dessa reunião em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Essa provavelmente vai ser vai ser minha última mensagem antes de a gente sair viajando. Nós estaremos indo para o Pará no dia 18. Vocês têm acompanhado isso, essa trajetória que temos experimentado o cuidado de Deus, a direção dele, a bondade dele, e em paralelo a toda a bênção que a gente tem recebido em meio a isso, é um desafio a gente não estar mais tão próximo da nossa família, da nossa igreja, de pessoas que a gente ama tanto. Mas vale a pena, porque o Senhor tem nos mostrado a fazer isso. E como última mensagem a vocês, eu considerei que seria muito adequado estar trazendo um encorajamento para vocês como irmãos na carta de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Já no final dessa carta de Paulo aos irmãos da Galácia, carta aos Gálatas, capítulo 6. Antes de continuar, tem algumas coisas importantes que a gente tem que considerar. Bom, foi Paulo que escreveu essa carta a uma igreja que estava sendo atingida por falsos ensinamentos a respeito do que era o Evangelho. Pessoas que não entendiam direito a maneira que o significado do Evangelho e tentavam cumprir aquilo que o Evangelho deveria fazer nas suas vidas, mas substituir isso por uma prática legalista, dizendo que a lei substituía isso. E Paulo está ajudando a igreja, ajudando aquelas pessoas a entender o que de fato significava o Evangelho segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus revelou para ele, como apóstolo, segundo a autoridade que ele recebeu. O que de fato se deveria vir à mente deles quando pensa, quando lembra, quando vive esse Evangelho que os salvou e os redimiu. Para que ninguém possa deturpar essa verdade tão importante. E como eles deveriam agir de acordo com isso. Um contexto mais imediato, os versículos que eu vou ler aqui, está no início do capítulo 6, onde ele encoraja e começa a desenvolver que eles deveriam estar cuidando para que o Espírito Santo esteja controlando a vida deles. A viver na prática a vida no Espírito. E então a gente chega... eu vou abordar, eu vou apresentar a vocês um pouco mais do versículo 9 e 10, mas eu vou ler o versículo 8 só para nós darmos seguimento aos versículos que... Vou começar no versículo 6 e vamos até o 10. Depois eu vou abordar o 9 e 10 mais especificamente. Aqui diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas com aquele que o instrui. Não se enganem. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida. Notem aqui a ideia de uma ação e uma consequência, de uma atitude que resultará em bênçãos do Senhor. Colherá para a sua própria vida aquilo que ele agiu e praticou. Então nós chegamos no versículo 9 dele apresentando para nós o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tiverem oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos traz, como ela nos ajuda a viver de acordo com o que o Senhor nos revela deste Evangelho. Pai, que a Tua palavra possa trazer luz para a nossa vida e refletir na maneira que o Senhor quer que a gente exerça a nossa fé. Somos gratos por tamanha bondade expressa na obra da cruz, na Tua graça, que vem dia após dia, todo sol que nasce apresenta e representa a Tua bondade conosco. Que possamos viver de acordo com o Seu caráter, Deus. É isso que pedimos com a Tua igreja, e nos ajude a olhar para este texto aqui de forma adequada, com fidelidade e cuidado. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Três aspectos que a gente pode olhar e avaliar naquilo que está sendo descrito aqui por Paulo. Começando com o dever que ele nos mostra. O que, de acordo com uma vida guiada pelo Espírito, que vive de acordo com o Espírito que ele nos deu, segundo o Evangelho, segundo a salvação que ele nos entrega, o que eu e você devemos fazer, de acordo com esse texto? O que ele nos pede? E não nos cansemos de fazer o quê? Fazer o bem. Fazer o bem. É uma ordem muito abrangente e, de fato, esse fazer o bem que está sendo apresentado aqui é muito abrangente. Não só aqui, se nós olharmos para outros textos, dão uma ordem, um imperativo tão claro quanto a gente encontra aqui. 2 Tessalonicenses 3:13. Olha lá o que diz. Note se não é muito similar ao que a gente acabou de encontrar aqui. 2 Tessalonicenses 3:13. Diz: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Outra igreja que está recebendo essa mensagem, mas com o mesmo imperativo. Vocês não devem se cansar de fazer o bem nas oportunidades que você tem. Se você olhar para o Salmo 3:27, a mensagem é a mesma. Façam o bem. Bom, é muito abrangente o que significa aqui. O que a gente está encontrando nesse versículo apresentado para nós, e de fato é para ser. A palavra usada aqui é abrangente. Mas é num contexto muito específico. É para pessoas muito específicas. Nós não estamos abrindo as portas aqui, indo na rua e dizendo simplesmente você deve fazer o bem, mas está dizendo para pessoas que conhecem o Senhor, num contexto que Ele está dizendo, vivam de acordo com aquilo que o Espírito está capacitando vocês a fazer, com o motivo e com as condições que Ele te proporciona para fazer. Queridos, nós somos a igreja do Senhor e vivemos num meio que a bondade não tem sido vista. Olha, é curioso que em alguns momentos excepcionais você vai ver ações de bondade lá fora, mas não uma vida de bondade. Isso é muito difícil. E quando encontramos isso, é certo que você vai encontrar por motivações erradas. Nós, vindo de Gramado para cá, trazendo a Tamires, eu tenho dificuldades enormes com o nome, Yuri, né? A Tamires e o Yuri. Mencionamos como a gente viu pessoas demonstrando bondade em meio a enchente. Você viu isso? Porque eu vi. Eu vi a bondade sendo expressa e olhando para a vida uns dos outros e tentando demonstrar um carinho e se compadecer daqueles que estavam sofrendo. E eu tenho que admitir que em muitas dessas circunstâncias, era o nosso Deus agindo em pessoas até mesmo ímpias, usando pessoas ímpias para ser bênção nessas situações. Que Ele faz isso. Ele faz. Mas no coração dessas pessoas era provavelmente um intuito, olha, se um dia eu precisar, eu também quero que façam isso comigo.
isso é uma motivação racional, provavelmente não piedosa. Você só faz o bem quando vai ser retribuído? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, de maneira geral, se você olhar de maneira lúcida para a nossa sociedade, talvez você vai ver muita ganância. Você com certeza vai ver muita moralidade. Essa virada de ano foi marcada por isso. Por notícias mostrando isso. Não a bondade que o Senhor quer que a gente demonstre, e sendo luz, diante daquilo que tem sido demonstrado, não tem sido apresentado pelo mundo uma bondade que Deus requer. Mas de quem Ele requer isso? Ele está enviando uma mensagem, usando Paulo para isso, dizendo para a igreja: sejam bondosos. Sejam bondosos, não se cansem de fazer o bem. Em mais de uma oportunidade na palavra de Deus a gente encontra essa ordem expressa. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aqui tem um contraste muito grande com as boas obras que você vai encontrar na minha e na sua experiência, na enchente, nas boas ações, nas boas doações que você vai encontrar em centros comunitários. Porque todas essas boas obras não vão expressar o que Deus está pedindo de mim e para você. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Vocês devem sim ser luz para eles, e eles verem vocês fazendo isso. Para quê? Para que vejam as boas obras que vocês fazem. Culminando exatamente no que está sendo mostrado para mim e para você aqui. A glória, a honra, não é para você. A motivação que traz isso, o que te capacita para viver dessa forma, não é o quão generoso realmente seu coração é, porque naturalmente eu e você tendemos a ser muito mais gananciosos, egoístas, do que bondosos e se compadecermos dos outros. Aquilo que tem de bom em nosso coração mesmo, em nossas boas práticas, vem daquilo que o Espírito nos capacita. Então podemos nos aproximar desse Espírito e viver segundo o dever que Ele nos mostra. Vocês devem, não é uma possibilidade. Façam isso. É um imperativo mostrado para mim e para ti. Brilhem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. O referencial, inclusive, é Ele, não é nosso. A motivação também. Por que fazemos isso? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Nós não fazemos isso para sermos abençoados por Deus. Nós fazemos isso porque nós já fomos. Já recebemos essa bênção. Além do dever, eu posso olhar aqui algumas características da prática, do exercício do que ele mostra para nós. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Duas palavras aqui que refletem o quão desafiador é fazer isso. Então, o segundo aspecto, além da ordem, do dever, é um desafio agir dessa forma. E não nos cansemos. Quer dizer que pode ser cansativo. Além disso, se não desanimarmos, pode ser que em diversas circunstâncias, em diversos momentos, pode ser desanimador. Quantas vezes nós
podemos praticar aquilo que a gente encontra aqui. E não recebemos de volta aquilo que está acontecendo. E aqui até promete e garante, se a palavra do Senhor está se referindo a isso, vai haver um retorno. Inclusive, antes já falou sobre a maneira que você age segundo o Espírito, você vai colher as obras do Espírito. O versículo anterior diz o quê? Quem semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas tem outro texto que nos ajuda a olhar para isso com clareza. Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36. É um texto um pouquinho longo, mas vai nos ajudar bastante a se referir a como devemos praticar tais obras. Lucas 6, versículo 27 a 36. Diz o seguinte: olha só, como nós devemos demonstrar amor. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoarem e orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tira uma capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. O nosso referencial, e ele está usando um referencial aqui, até os pecadores fazem isso, até aqueles que não reconhecem a glória de Deus, reconhecem a bondade de Deus, eles retribuem. Mas nós não vamos fazer em retribuição, nós vamos fazer em gratidão. Em gratidão em relação àquilo que a gente já recebeu no passado, em relação àquilo que Cristo já fez, em relação àquilo que nós somos capacitados para fazer. Porque Deus é tão bondoso, tão generoso, constantemente na nossa vida, que nós podemos e devemos fazer isso. Nós ouvimos poucos relatos durante o tempo de louvor sobre a bondade de Deus. Questões que expressavam quão grande e maravilhoso nosso Deus é, sim, e plenamente se refere a isso, mas também em atos de bondade dele. E é surpreendente porque são questões que fogem do nosso controle. Nossa saúde muitas vezes foge das nossas mãos. Nós não somos capazes de resolver questões como essa. Ele pode. E quando nós dependemos dele, descansamos nele, reconhecemos em diversos momentos essas ações da bondade do nosso Senhor. Mas vai ser difícil, com certeza, porque nosso dever não é de retribuição, mas é de testemunho daquilo que ele fez. Então, quero um exemplo muito prático e muito difícil de praticar isso? No trânsito. Como é difícil de demonstrar bondade sem querer retribuição. Ou retribuir, na verdade, a hostilidade com mansidão e carinho. Quão difícil é. O quão a gente se sente constrangido por isso, porque parece que principalmente homens, principalmente gaúchos, vão ter uma tendência a fazer isso. O certo mesmo é retribuir uma grosseria com outra. Esse é o justo. Uma tendência tão grande a fazer isso, mas o quão isso não condiz com o que nós encontramos na palavra de Deus. Retribua um tapa
mostrando a outra face. E não foi 1, 2 ou 3 pessoas que eu já vi se referirem a isso, dizendo, olha, eu preciso ensinar o meu filho a se defender. Porque ele não pode baixar a cabeça e sofrer qualquer tipo de agressão sem demonstrar uma hostilidade. Eu tento conciliar essa verdade que é tão natural para o meu coração com o que Cristo acabou de me mostrar aqui. E é difícil para mim. Porque o desafio, e isso ser desanimador muitas vezes, é um fato. Paulo não nega que é um desafio. Por isso que ele encoraja a igreja. E não cansemos. Mesmo quando for difícil, cansativo, desanimador, vocês continuem nessa mesma condição, porque Deus continua sendo bondoso. Qual foi o nome da última música que a gente cantou? Salvador Maravilhoso, né? Deus que tomou o meu lugar. Cordeiro entregue em nosso lugar. Olha, eu não mereço isso. Eu não mereço tamanha bondade. Então esse sacrifício e esse pedido de Paulo aqui por nós, em demonstrarmos a bondade constante, presente, e que seja sempre evidente, tem um plano de fundo que nos capacita, que nos impulsiona e nos mostra como fazermos isso, porque o Evangelho nos mostra. Ele nos ajuda a olhar para sua própria bondade e expressarmos isso de forma adequada. E eu encontro mais um grande desafio aqui, quando ele diz, não cansemos, porque de fato cansa. Tem um filme, A Volta do Todo-Poderoso, é antigo, e era um homem que queria fazer a diferença, que queria ter um impacto no seu meio, na sua sociedade, até por meios políticos que ele estava se envolvendo. E numa conversa entre ele e naquele momento ele não sabia, mas era Deus, ele se referindo a isso, daí esse homem responde que acho que na hora se representava apenas um entregador. Ele falou, olha, quer fazer diferença no mundo? Um ato de amor e carinho de cada vez. O que ele queria não era isso. Ele queria uma ação extraordinária, que seja singular, seja muito especial e que seja grandiosa para que todos pudessem ver. E em outras circunstâncias, eu já mencionei algo similar a isso, mas esses atos singulares muitas vezes são mais fáceis do que uma constância, uma vida de constante bondade. A constância é muito mais difícil do que uma empolgação singular. O que é mais difícil? Você pensar, olha, eu vou... a próxima pessoa que encontrar, eu demonstrei muito carinho para ela. É mais fácil isso do que, olha, eu me comprometo a todo dia ser bondoso e generoso com minha esposa, mesmo quando ela me responder de forma grosseira. Com meu filho, mesmo quando ele me desrespeitar. Com meu colega de trabalho, todas as vezes que ele for desonesto comigo. Porque eu vou ver todo dia essa pessoa e ele vai errar várias vezes. Por isso que nesse imperativo aqui, olha, não se cansem, é tão difícil, porque será cansativo ser bondoso em um mundo que é injusto. E outro desafio é o nosso próprio coração. Porque o encorajamento dele está aqui, seja para que a gente plante e colhe aquilo que o Espírito nos oferece. Para
que a gente possa fazer o bem dessa forma. Então a gente já encontrou aqui um dever. Além disso, também vimos que é um desafio. E o versículo 10, o alvo. Tanto nas oportunidades, quanto em outras circunstâncias que isso encerram aqui. Por isso, enquanto tiverem oportunidades, façam o bem a todos, mas principalmente aos alvos da família da fé. Por isso, enquanto tiverem oportunidades, a palavra oportunidades aqui não é de maneira abrangente. Está se referindo a um tempo limitado e específico. Isso é o que MacArthur se refere quando a gente encontra e lida com especificamente essa palavra, as oportunidades que você tem. Quer dizer que elas não serão abrangentes durante todo o tempo, mas é um momento específico que você tem. Esse tempo específico e estabelecido deve ser uma oportunidade para nós expressarmos o caráter de Deus em nossa realidade, em nosso mundo, em nossas experiências, com as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. E de fato, nosso mundo não é bom, não expressa essa bondade. E nosso dever é usarmos essa oportunidade para contrastarmos a isso. É curioso porque essa avaliação ela também tem um tempo específico. Deus está nos dando uma oportunidade de demonstrarmos essa fidelidade. É o tempo em que temos aqui, a circunstância em que temos aqui. O que você tem para expressar isso? Olha, um dia, não haverá mais pessoas que vão falhar e você poderá retribuir o mal com o bem. Um dia, cada um de nós será perfeito, todos aqueles que são perdoados por Cristo. E você pode se deparar agora com a realidade que nós experimentamos de expressar a verdade do Evangelho de uma forma que você não poderá fazer eternamente. Você pode hoje reconhecer que é um momento em que, novamente, a oportunidade de nós expressarmos, espelharmos aquilo que Cristo fez por nós. Nós sendo injustos, Ele sendo justos. Em uma sociedade onde há injustos e você, por causa de Cristo, poder viver de maneira justa. Isso não será para todo sempre. Você pode fazer isso hoje. Você é capacitado para agir dessa forma hoje. É um alvo que nós podemos buscar atingir. É um alvo. E para que circunstâncias isso se encaixa? Quem deve ser o alvo dessa bondade do dever que nós temos? É especificado aqui. De forma muito abrangente, mas ele traz para nós. Quem são? Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. A todos. Ele primeiro se refere a alguma bondade muito abrangente, de diversas formas que você pode expressar, mostrar a bondade que Deus já entrega para nós. Isso é abrangente. Agora, até o público alvo disso é muito abrangente. A qualquer pessoa que você tiver a oportunidade de fazer isso, faça. Haja de acordo. Nós encontramos na palavra de Deus que Deus, Ele mesmo, é bondoso para com todos. O sol nasce todo dia para cada um de nós. Justos e injustos. Pessoas que temem a Ele, que não temem a Ele. Pessoas que o desprezam, são agraciadas pela bondade dEle. Quem somos nós? Para agir de forma diferente do nosso Senhor. Lá no início da carta de Gálatas aqui, ele encoraja para que as pessoas, para que essa igreja, para que os servos do Senhor possam estar agindo em bondade,
com os outros. E logo depois ele também se refere a avaliar as próprias obras, as próprias ações. Trazendo foco para o próprio coração de cada um de nós, das pessoas que estavam ouvindo ele. O quão fácil é nós olharmos, olha, você devia agir muito melhor. Você deveria ser mais bondoso. E quão difícil é nós nos colocarmos no papel de julgados e dizer, olha, eu posso crescer e agir de forma mais adequada e ser mais generoso conforme o Senhor requer de mim e de você. Façamos o bem a todos, não apenas por retribuição, como a gente já mencionou. Não apenas para que a gente possa ser beneficiado nessas circunstâncias, mas para que nosso Deus seja engrandecido naquilo que a gente faz. Essa é a oportunidade que nós estamos recebendo, o privilégio que nós temos de sermos um pouco, cada vez mais parecidos com o nosso Senhor naquilo que Ele fez. Mas, por mais que Ele abra um leque muito grande de quem deve ser beneficiado pela nossa bondade e nossa maneira de agir, Ele também coloca uma prioridade. Ele encerra dessa forma, mas principalmente as da família da fé. Olha, isso mostra algumas coisas. Principalmente que eu e você devemos ser luz para o mundo em meio às trevas que nós encontramos. Mas nós temos uma responsabilidade maior. É muito natural que você entenda que, por exemplo, antes de mim cuidar de um grupo grande de crianças em um projeto social, eu tenho uma grande e principal responsabilidade de cuidar dos 3 filhos que o Senhor me deu. Da mesma forma, antes de buscar que sejamos generosos com, nós devemos olhar para fora, olhar para portas para fora de nossas portas, olhar para vidas que não estão no nosso meio e buscar todas as oportunidades que a gente tem de sermos bênção, desde que a gente já esteja cumprindo isso aqui. Que a gente olhe para a vida um do outro e demonstrar essa bondade. E isso se enquadra naquilo que eu falei que é mais difícil. O que é mais difícil? Um ato singular de bondade ou uma vida de constante graça e misericórdia? Porque, olha, eu não conheço a pessoa que está morando ali debaixo de um viaduto. Mas eu posso lá, de uma forma extraordinária, dar um grande presente para ela, ajudá-la de uma forma singular. Mas o quão difícil é eu estar constantemente ao seu lado, buscar regularmente saber da sua vida, de como você está, e orar por você regularmente. Isso é mais difícil. É fácil esquecermos que temos o dever de fazer isso com aqueles que estão próximos de nós. E em especial os da família da fé, dessa igreja que o Senhor nos colocou. Eu preciso estar ao seu lado, estar atento ao que você tem passado e demonstrar essa bondade com você. E você tem o dever de fazer isso com seu irmão. Eu não sei de todas as falhas de uma pessoa que está ali fora, mas eu sei de várias falhas, talvez de várias pessoas que estão aqui. E você sabe das minhas. A tendência é dizer, olha, quer saber? O Rômulo não merece que eu seja bondoso com ele. Ele já me fez isso, já agiu assim comigo, me respondeu dessa forma. Eu vi que ele agiu de maneira errada. E você pode... Eu usei 4 dedos, para mim o Rômulo ia ter uns 10. De olhar das formas que eu agi de forma inadequada. E dizer, você quer saber? Não merece. E, de fato, eu não mereço. O que o Senhor está pedindo de nós é que demonstremos bondade com quem não merece. Porque nós não merecemos. Aos da família da fé temos essa responsabilidade. De estarmos atentos, demonstrarmos esse carinho na vida uns dos outros. E numa conversa, novamente, hoje de tarde com
com a Tamires e o Yuri sobre igrejas muito grandes ou de igrejas menores. Essa pessoalidade que a gente tem aqui é muito grande, muito presente. O que é uma bênção e às vezes é um grande desafio. Eu saber das falhas, saber dos desafios, eu pecar mais com você. É muito mais fácil em uma igreja que tenha 2.000 pessoas, a maior parte das pessoas vai achar que eu não tenho muitas falhas. Quase todos vocês sabem de várias minhas. E o seu dever é demonstrar misericórdia. Demonstrar a bondade que o Senhor demonstrou contigo. Mesmo sabendo quando eu erro. Estamos dispostos a isso? Porque vai ser cansativo e muitas vezes desanimador. Que possamos cumprir essa responsabilidade, dever que nós vemos do Senhor e chegarmos ao alvo que Ele nos deu. Sabemos que vale a pena, que é muito precioso aquilo que Ele está encontrando aqui. É singular o momento em que nós vivemos de expressarmos a obra de Cristo. Porque no tempo certo, como diz o versículo aqui, versículo 9, faremos a colheita, se não desanimarmos. Receberemos recompensa. E ouvimos isso há pouco tempo. Sobre as recompensas que teremos do Senhor, que Ele nos dará. Vamos plantar aquilo que realmente é valioso, exercendo um caráter justo, piedoso, em um mundo que talvez não seja assim, mas nós devemos agir dessa forma. Que possamos ser uma igreja que seja luz, portas afora, mas principalmente dentro desse local que o Senhor nos colocou. Dessas pessoas que temos uma responsabilidade maior. Meu encorajamento é para que nós, como igreja, possamos viver dessa forma. E o desafio para você é esse mesmo. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Por mais difícil que seja, o Senhor nos ajuda a viver de acordo com isso. Pai, que aquilo que Cristo fez por nós resplandeça na forma que a gente age com os outros. Que nós, como tua igreja, possamos viver dessa forma. E te agradar com a bondade, misericórdia e graça que o Senhor demonstrou conosco possa ser visto nas nossas ações para com os outros. É isso que eu peço em nome de Cristo Jesus, o nosso amado Senhor. Amém.